Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Olha só, estamos aqui em mais um De Carona com Leiloeiro. Não sei se é assim que eu vou chamar, tal. Peço a ajuda de vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, ontem eu estava conversando com uma pessoa que outro dia eu tinha conversado com ela. Ela estava no lançamento de um livro, tal, não sei o quê, e eu achei curioso o nome do livro, Seja um Pato, né? Seja um pato. Olha, vou procurar realmente comprar para ler. Mas, e aí eu tinha falado para ela outro dia que não existem escolhas erradas. E realmente, qualquer escolha é certa, né? E assim, cada escolha gera uma renúncia, mas gera também uma oportunidade. Tá? Cada escolha gera uma renúncia, mas também gera uma oportunidade. Meu, olha que dia lindo. Agora estão. Nossa, o carro está marcando 11 graus. 11 graus. Mas a máxima prevista para a capital está em torno do, acho que 28, 29, 30, não sei, não lembro agora. Tá. Ah, eu espero que agora o som esteja melhor. Por quê? Porque eu realmente recebi um inbox falando, olha, tá muito legal o teu conteúdo, mas o som, pô, não tá compatível, né? O som, porque dentro do carro, né, não tá legal tudo. Então, eu resolvi usar o microfone para ver se o som sai agora mais legal para poder conversar com você nessa carona. Vem comigo, vem comigo. Bom, mas o que eu quis dizer com isso, né? É, ninguém é perfeito, ninguém é perfeito, mas nós temos que ser perfectíveis. Nós temos que buscar ser a melhor versão. Eu falo a melhor versão, né? Seja a sua melhor versão, né? Busque ser melhor. Melhora significa aprimore-se, busque, caminhe, evolua, né? Tenha mais valor nesses sentidos, tá? De ser uma pessoa melhor. E aí não é apenas tanto no pessoal quanto no profissional. Em tudo, seja melhor em tudo, né? Seja melhor em tudo. E justamente hoje eu estou fazendo uma série de lives no Instagram toda quinta-feira. Hoje é sexta-feira. Sextou! Beleza. Hoje é sexta-feira. E toda quinta-feira, às 16 horas, no Instagram, lá do Instagram da Leiloaria, Alexandre dos Leilões, arroba Alexandre dos Leilões, eu estou fazendo uma live. E agora, essas 4 últimas semanas, eu estou fazendo uma live voltada para investidores, né? Que não são só investidores. Aliás, tem a ver com que no último episódio a gente estava falando sobre o negócio imobiliário, sobre conhecer o mercado imobiliário, sobre a atuação, né, mesmo como advogado, como advogada, como é preciso saber mais do que só a técnica, né? Tá. E assim, eu estou jogando conteúdo bom, que eu acho bom, acho que é relevantíssimo na área de leilões, mas hoje essa busca por ser perfectível, ó, a sombra do caminhão, é o caminhão que gerou sombra. Eu entendo que seja interessante a gente falar sobre conhecimento técnico. Num primeiro momento, independentemente da área que você atue, independente, você precisa ser ou buscar ser, trabalhar para ser o melhor, a melhor do conhecimento técnico. No direito, isso faz muita relevância, muita diferença. Aliás, ontem até eu fui convidado para participar de uma solenidade de entrega de carteiras para novos advogados, novas advogadas, na subseção de Osasco. Vou lá. E já agradecer a Alexandre Volpiani, presidente de lá, né? Também ele me convidou para participar de um congresso, vai ter um congresso, Congresso de Direito Imobiliário. Eu até postei ontem no Insta. Eu vou palestrar sobre execução condominial e alienação fiduciária. Tá?
mas é em novembro, acho que é no outubro ou novembro, não lembro agora exatamente a data. Preciso, preciso passar depois para vocês. Bom, ó o caminhão passando aqui, sombra. Vamos ver, será que tem mensagem no para-choque? Não, esse caminhão não tem mensagem no para-choque. Parece que não tem muitos mais caminhões com mensagens no para-choque, né? De caminhão. Geralmente tinha, ó, vai passar outro caminhão. Eu tô atrás aqui, caminhões estão passando porque eu saí da Dom Pedro, entrei na Fernão Dias e não dá para ir para a pista mais rápida direto e tal, porque tá tráfego intenso. Hoje eu saí atrasado de casa, são 7 horas da manhã. Eu geralmente saio às 10 para 6 de casa. Hoje eu acabei dormindo um pouquinho mais. Bom, merecido, descanso merecido. Sempre, todo descanso é merecido, né? Bom, mas olha só, conhecimento técnico. Em qualquer área é importante na atuação do advogado da advogada, né? E é até uma das coisas que eu vou trabalhar lá, porque eu falei para vocês que eu tive várias sortes. Ah, agora deu. Ah, e o caminhão, deixa eu, passo. No começo da minha carreira, eu tive a oportunidade de já começar dando aula, né? E isso naturalmente me fez nunca parar de estudar. O direito, a gente sabe, ó, quem está atuando no direito sabe que o estudo é diário, o estudo é contínuo, cada caso nos leva a estudar mais. Sim, a gente estuda a todo momento estuda, aprimora-se e tal. E não porque a gente não sabe necessariamente ou porque a faculdade foi ruim e tal. Não. É porque a gente precisa se atualizar jurisprudencialmente, se atualizar doutrinariamente. Novas leis ou alterações de leis surgem e a gente precisa realmente estudar, normal. Eu como professor até, ó, eu dei aula agora, quarta-feira, eu dei aula na pós-graduação lá do Maestro, do meu amigo Maestro, lá na Direito São Bernardo, Negócios Imobiliários, né? Pós-graduação em Direito Imobiliário lá que ele instituiu, bacana, turma interessantíssima e tal. Eu apresentei na aula uma jurisprudência do TJ de São Paulo daquele dia. Ou seja, um julgado que estava demonstrando uma tendência jurisprudencial do TJ de São Paulo, um determinado assunto ligado à alienação fiduciária, mais exatamente sobre purgação da mora. Eu fui falar sobre alienação fiduciária, procedimento, leilão, tal, defesas, né? Defesas para o devedor fiduciante, né? Que ele pode eventualmente impugnar, tal, o leilão, purgação da mora, tal, direito de preferência. E aí, eu falei, olha, de hoje. E na verdade, essa é uma realidade do dia a dia da advocacia. A advocacia sem pesquisa, sem estudo, sem análise, não surte efeito. E nisso eu tenho um pouco de reticências com a inteligência artificial. Tá? Quando a gente fala em inteligência artificial, ela está aí, posta, eu uso. Só que eu uso não para... tem a IA generativa, né, de criar e tal, e ela é perigosa. Eu vejo ela com um certo perigo, porque ela, se não for bem direcionada pelo usuário, por aquele que está elaborando o prompt, ela pode trazer falsas percepções, pode te levar por caminhos errados. Tá? Ela ajuda muito, sim. Revisar texto, adaptar alguma forma de texto, tal, tem várias. Fazer resumos, né? Trazer uma linguagem mais objetiva, tal. Mas no campo do direito, a gente já viu exemplos aí, né? Até teve um caso que parece que a advogada culpou o estagiário que
usou o chat GPT para fazer uma petição e ele parece que tinha inventado jurisprudência, né? Inventado lá conteúdo da petição. Então, a gente números tal. A gente tem que tomar um cuidado muito grande sobre realmente a forma com que se usa a inteligência artificial. E olha, eu tenho uma experiência no tempo um pouco grande, e isso faz com que tanto na vida quanto no pessoal, pessoal e profissional eu acabe tendo alguma certa experiência de vida. E eu, quando eu comecei a advogar, dar aula, tudo tal, a fonte de pesquisa era, claro, internet, tal, mas eram os livros. A internet, a gente sempre tinha um cuidado, eu sempre tinha um cuidado muito grande, porque eu precisava comprovar qualquer coisa, qualquer tema que eu achasse na internet, tal, eu precisava comprovar através de uma doutrina sólida. Né? Então, vai no direito civil, Carlos Roberto Gonçalves, Maria Helena Diniz, Washington de Barros Monteiro, outros tantos aí, né? No processo civil, Nelson Nery Júnior, né? Humberto Teodoro Júnior, vários. Eu estou citando assim alguns só por citar, né? Porque outros tantos me fizeram ter a busca. E às vezes a gente, hoje em dia está muito fácil publicar qualquer coisa na internet. Né? E isso, sempre que eu leio um texto, um artigo, tal, tem que ter reflexão, não é só, putz, vale, é isso aí que eu precisava. Não, tem que ter reflexão sobre o que está sendo lá dito. Porque a gente precisa entender as premissas, a gente precisa entender o fundamento. Né? Maria Helena Diniz, nas aulas que eu tive com ela no doutorado, ela sempre falava assim, olha, nunca critique o doutrinador por criticá-lo. Porque você precisa entender qual é o filósofo, qual é o pensamento que está por trás da construção que ele está fazendo. Né? É claro que às vezes, aí você vai falar, pô, meu, mas eu não tenho tempo, eu não tenho mais livros, não tenho acesso, tal. Mudamos completamente. Aliás, o consumo de livros, né, de pesquisas diferenciadas, e não estou dizendo que não estou sendo saudosista, estou falando que lá era melhor que agora, tal. Era diferente. Mas será que essa modernidade da inteligência artificial substitui uma pesquisa mais aprofundada em alguns temas, na construção de uma petição, na construção de uma tese, que é necessário? Né? Agora, eu finalizei um artigo que em breve vai sair numa obra coletiva da Adnotare, sobre uso capião, leilão, uso capião, leilão de posse, né? E aí eu demorei bastante para escrever, até passei um pouquinho do prazo que era, né? Se o Heitor estiver me ouvindo, ele vai falar, pouquinho é? Heitor, obrigado, cara, valeu, cara, você é o cara. Eu demorei um pouco para escrever porque eu estava refletindo muito. Né? E como eu estou pegando muita estrada agora, eu reflito, sério, às vezes eu reflito sobre temas do direito. Aliás, aqui eu vou trazer temas do direito também, a gente vai fazer reflexões sobre dispositivos legais, tal, sobre várias questões postas. Mas eu acho que é interessante você ter um cuidado maior, grande, gigante, nas pesquisas que você faz para as suas teses, para desenvolver, quer seja uma petição inicial, uma contestação, um recurso, uma defesa em embargos de terceiro, embargos à execução, uma impugnação à arrematação, não importa. Por isso que é genérica essa primeira fala. Né? E quando eu atuo como leiloeiro público e como professor, eu
eu busco criar, e o que eu percebi no direito, tá? E nos leilões isso é uma máxima absurda, absurda. Há uma inter-relação que a faculdade não nos traz, não nos permite ter na graduação. A gente não tem como fazer ligações entre diversas matérias. Por falta de maturidade jurídica, porque você está aprendendo o básico lá, literalmente o básico, é o conceito, são as vertentes primárias. Não dá tempo, não dá tempo. Olha, eu dei aula na graduação por muitos anos, muitos anos. Não dá tempo de explorar. Opa, tá tendo alguma coisa aqui, o trânsito está parando, o Waze disse aqui que está perigo na pista a 500 metros. Vamos ver. Edu, será que é só caminhão? Aqui tem uma parte que é a pista estreita, aqui na Fedão. É só caminhão. Caminhões lentos. É um caminhão lento ultrapassando outro caminhão lento nas 3 pistas que agora vão virar 2. Então isso reduziu para muito a velocidade. E é perigo. Estrada, olha, não é fácil dirigir em estrada, né? Tem gente que não sabe, tem gente que sabe. Eu ando muito, todo dia quando eu pego a estrada, quase sempre é madrugada, meu amor, não aguenta mais. Ó, nossa, eu esqueci quem canta. Será que é o Sérgio Reis? Nossa, meu, se você lembrou dessa música, ou pesquisa no chat GPT. A gente falava antes de dar um Google, né? Putz, bom, também pode dar um Google, ainda é válido. Né? Porque agora a pesquisa do Google, a primeira parte já é inteligência artificial, né? Então, e é interessante, é bom ter. Bom, mas olha só, vamos lá. O que nós temos aqui que eu estou trabalhando com você? Conhecimento, pesquisa, e na faculdade, na graduação, não dá tempo de fazer as inter-relações entre as disciplinas que a prática exige. A prática no direito, ela exige a motoca com o escapamento aberto. Ela exige uma inter-relação, então, ainda que só de processo civil com direito material, né? Só processo e direito material. Isso já é uma interdependência gigantesca. Mas, em algumas áreas, como nos leilões, nós temos várias outras relações. Direitos reais, dentro do direito civil, família, sucessões, direitos reais, obrigações, contratos, e aí vai para o processo civil, tem várias partes do processo civil que são importantes, né? Na parte de leilões tem um monte, tal. Aí entra direito tributário, direito do trabalho, várias. Até eventualmente submundo do crime também, né? E assim, a preparação, ela é muito importante, e eu vejo, todo dia quando eu analiso um processo, todo processo que eu analiso, e todo dia eu analiso mais de um, eu percebo que a qualidade, muitas vezes, das petições, às vezes um simples requerimento de penhora. Eu acho que, olha, eu que para mim uma das vertentes mais importantes é a partir desse requerimento de penhora. Claro que o que passou também importa, não ficou do outro lado da porta para nunca mais, eu analiso também, mas da penhora em diante, porque a penhora é o primeiro ato da expropriação. E então eu tenho um cuidado muito grande para analisar este momento da penhora e as consequências jurídicas da penhora, que está sendo requerida, e como ela foi requerida e como ela foi deferida. Né? Então, a partir do requerimento. Mas a partir do requerimento é muito importante. Então, por quê? Porque muitas vezes mesmo, tá? Não estou querendo aqui tampar o sol com a peneira para
falar que é pouco e tal. Eu estou trazendo a realidade. Muitas vezes, até porque eu não tenho por que mentir, né? Por que eu vou falar mentira? Bom, não estou querendo. Olha, eu quero qualidade da minha audiência também, né? Eu não quero viralizar por viralizar. Conhecimento é importante, é isso que eu quero, experiência, conhecimento, que eu quero transmitir aqui para você. Ó, radar. O que eu vejo muitas vezes nas petições, muitas mesmo, é assim, é um jogar de requerimento de penhora. Primeiro que às vezes é incompleto. Olha, requer a penhora do imóvel do executado. Aí, sabe o que acontece? Não uma, não duas, não três e tal. O exequente deixa de juntar a certidão da matrícula do imóvel. Aí o juiz, 3 meses depois, 4 meses depois, vai falar o seguinte: para apreciação do pedido de penhora, apresente o exequente a certidão atualizada da matrícula. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Aí, o que acontece? Ele vai, já retardou 4, 5 meses do processo. Mas aí ele traz a matrícula. Mas olha só, a matrícula de um imóvel, ou a transcrição, tal, ela precisa ter uma reflexão sobre ela quando do requerimento da penhora. Precisa ler a matrícula. Não é cumprir um prazo juntando, pega lá a certidão, pega lá pelo site dos registradores, tudo tal. Beleza, tá. É fácil cumprir esse prazo. Não seja cumpridor de prazo. Você é advogada, você é advogado que está me ouvindo. Não seja meramente um cumpridor de prazo. Se você for um cumpridor de prazo, você vai ter o reflexo disso da jurisdição. A juíza vai transbordar o que você está buscando. Tá? Dá certo. Algumas vezes dá certo, outras vezes não. A análise da matrícula de imóvel é muito importante. Vou dar um exemplo aqui, que não foi na penhora, tá? Mas foi na penhora também, mas quando eu fui nomeado, olha só que interessante, é uma situação interessante. Eu busco sempre o aprimoramento da minha profissão e também, obviamente, contribuir com a justiça. E eu conversei com uma juíza em especial sobre... alguns juízes me dão a abertura de conversar sobre processo, sobre a dinâmica do leilão, tal, sobre como melhorar essa dinâmica, né? E aí eu sugeri eu faço um saneamento, quando eu sou nomeado eu faço um saneamento da execução. E eu sugeri alguns pontos, falei, olha, seria interessante até, antes de deferir a apresentação, antes de deferir o leilão, né, me nomear, pedir para verificar, e é importante verificar alguns atos anteriores a essa nomeação. E uma das situações eu falei, olha, seria interessante trazer o exequente à matrícula do imóvel, né? E aí ela implementou isso, dentre outras coisas. E o exequente trouxe a matrícula do imóvel. E olha só que interessante. Ele juntou petição de uma lauda, até fica, esteticamente fica difícil, né? Em cumprimento à respeitável decisão de folhas, vem requerer a juntada aos autos da certidão atualizada da matrícula do imóvel. Desta feita, requer a continuidade do feito para determinação do ato de expropriação, através da alienação judicial por meio do leilão. Leilão eletrônico. Tá aí! Olha aí a petição. Tá aí a petição. Aí, beleza, essa matrícula do imóvel, ela tinha um fator diferencial. Entre a penhora, olha só que interessante, entre a penhora e agora a juntada para
o pré-leilão, né, para a determinação do leilão, esse imóvel estava, quando da penhora, estava alienado fiduciariamente. E a penhora recaiu, nesse caso, recaiu sobre os direitos do devedor fiduciante. Direito real à aquisição. Ponto. Tudo certo. Não tem problema nenhum. Alienação fiduciária é uma interpretação. Tal. Nesse caso era uma execução condominial. Para a execução condominial eu não concordo com essa interpretação. Até o STJ, ano passado, no recurso especial número 1.929.926 de São Paulo, da qual a Ad Notari participou como amicus curiae, né, eu contribuí, o Kiko Naga foi lá, sustentou oralmente no STJ como amicus curiae, né, a Ad Notari, eu ajudei nos bastidores de alguma forma, tal, na discussão do tema internamente, para a formulação da tese e tal. E esse julgado é interessante porque nas ações de execução de despesas condominiais, o STJ admitiu, então, que havia uma divergência entre a terceira e a quarta turma. A segunda sessão do STJ, para a execução da obrigação propter rem, débitos condominiais, entendeu que, por maioria, 5-4 da segunda sessão do STJ, que pode penhorar um imóvel. Com algumas situações lá, né? Tem que intimar o credor fiduciário, dando a ele a oportunidade de pagar o débito e se subrogar no crédito para continuar cobrando, tal. E aí, se ele não fizer isso, tal, aí sim abre a porta da penhora do próprio imóvel, direito real da propriedade. E não do direito real à aquisição decorrente da alienação fiduciária, que é uma propriedade resolúvel. Tá? Mas isso porque débito condominial é uma obrigação própria ter. Nas outras demandas, nas outros tipos de obrigações pessoais, aí penhora direitos mesmo. Mas tudo bem, até aí é uma interpretação, né? Até o STJ não tem repercussão geral essa decisão da STJ que eu mencionei. Então, não é... Ah, que sol bonito. Deixa até baixar aqui o cabeço. Não tem, não tem repercussão geral. Pois bem, aí o que acontece? Quando ele juntou a matrícula de imóvel para o deferimento do ato de expropriação, né, a minha nomeação e aí a alienação judicial a ser promovida, né, determinada para ser realizada, ele juntou a matrícula de imóvel atualizada e, pasmem, tinha uma situação posta na matrícula que foi o quê? O banco, no caso era um banco credor fiduciário, em razão do inadimplemento do financiamento, era um financiamento imobiliário, intimou por meio do oficial de registro de imóveis o devedor fiduciante para purgar a mora. Não purgada a mora, houve o que? A consolidação da propriedade entre a penhora e, anteriormente, a decisão que determinou o leilão, houve a consolidação da propriedade. Ora. Isso mudou a realidade jurídica do imóvel. Porque os direitos do devedor fiduciante que foram penhorados nesse processo foram alterados. Como assim foram alterados? Foram alterados. Em que medida? Se houve a consolidação da propriedade, obrigatoriamente lá na alienação fiduciária, e olha como eu estou tendo uma inter-relação entre direito processual, direito notarial e registral e a Lei 9514 de 97, a Lei da Ação Civil. Por que eu ia falar a Lei da Ação Civil Pública? A Lei da Alienação Fiduciária em Garantia. Porque a realidade jurídica mudou ao ponto de que os direitos do devedor fiduciante, a partir da consolidação da propriedade, mudaram. Agora ele tem, basicamente, dois direitos
Um é, até a realização do segundo leilão, da alienação fiduciária, ele tem direito à preferência, que é uma remissão. Direito de preferência. E também, caso ele não exerça esse direito de preferência, ele tem um outro direito, que é, se o imóvel for vendido em leilão, e aí tem teses até que se não for também, então aí depende da realidade, o que vai acontecer? Vai acontecer um fator importante. Se houver valor sobejando neste ato de expropriação extrajudicial, o leilão da alienação fiduciária, o credor fiduciário tem que repassar para o devedor fiduciante. Então, eu teve a nomeação, eu fui nomeado. E aí, por quê? Porque não cabe, ou cabe, aí é uma outra questão, né? Muitas vezes ao judiciário pegar na mão da parte, né? Representa, pô, o advogado, a advogada precisa analisar e precisa o quê? Argumentar, buscar, trazer e tal. E aí, requerer. E aí o que acontece? Chegou para mim. Quando chegou para mim, aí eu falei assim, caraca, moleque, que é isso? Não dá para eu fazer o leilão. Não dá para eu fazer o leilão. E por que não dá para fazer o leilão? Ai, eita, nós, caiu aqui. Meu, essa daqui vai ficar para conseguir aqui. Ai, ai, essa vai ficar. Nossa, eu preciso melhor usar aqui o tripé. Ele desencaixou. Buracos. Eu tenho que tirar a capinha do celular para poder melhor encaixar aqui na base. A base escapou. Bom, beleza. Ainda bem que não aconteceu nada. Ainda bem. Bom, mas aí eu olhei e falei assim, não dá para fazer o leilão. 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 E levantei a questão, ainda não foi recentíssimo isso, tá? Então ainda não tem desdobramentos, não tem decisão judicial. Provavelmente vai abrir o contraditório, né? O Código de Processo Civil determina isso para evitar aquela decisão surpresa, tal. O exequente vai se manifestar e aí depois vai ter decisão. Então eu confesso que eu não vi se já teve manifestação do exequente, tá? Ou até depois eu vou ver e trago para vocês a consequência. É importante isso, tá? Mas ó, eu estou trazendo esse caso para ver o quanto que é importante não apenas cumprir prazo, tem que ter análise, interpretação, ainda que seja ruim para o seu cliente, tá? E aqui, olha só, outro leiloeiro faria o leilão? É uma pergunta que eu sempre me faço. E sempre me fazem também. Você é muito chato, você isso, aquilo, tal. Outro leiloeiro faria o leilão. Outro leiloeiro faria. Né? Mas faz parte. Agora, olha só que interessante. O que eu tenho de medo com a inteligência artificial é um certo emburrecimento da advocacia. Emburrecimento da advocacia. Eu fiz engenharia antes de fazer direito. Eu fiz 2 anos de engenharia antes de fazer direito. Então eu tenho um pensamento muito lógico. E isso às vezes é bom, às vezes é ruim. Mas para o direito me ajuda muito, porque o direito é muito abstrato,
mas a gente precisa encontrar lógica, coerência, pensamento lógico. Isso é relevante. Nossa, essa pista tem muito buraco. O celular vai cair de novo. Isso tem relevância na interpretação dos... traga-me os fatos que eu te darei o direito, né? Você precisa fazer a subsunção dos fatos ao ordenamento jurídico, né? A tese que você cria está sempre ligada a fatos, né? Isso é muito importante, tá? Então, quando a gente pensa nessa realidade, a inteligência artificial ela pode gerar um empobrecimento da interpretação, da análise, da interpretação analítica do caso, da verificação se a tese é coerente ou não, dessa inter-relação, porque a gente não sabe qual é a base de criação. Claro, existe possibilidade de você criar experts, né? Criar uma inteligência artificial que aprenda com um conteúdo que é interessante para você. Mas a maioria das pessoas que usa o chat GPT ou tal, a gente não tem o conhecimento da fonte que está sendo usada. E ainda assim, volto lá para Maria Helena Diniz. Você não pode criticar o pensador, o doutrinador, sem saber qual é a filosofia, qual é o pensador que está por trás. Mas você precisa conhecer. Você precisa entender. Vamos ver se eu preciso pegar caminho alternativo aqui. Aparentemente não. Eu tô chegando aqui em São Paulo, e aqui sempre que eu chego em São Paulo, na Fernão Dias, eu tenho muitas vezes um problema grande de um congestionamento para pegar a Dutra. Eu até trouxe outro dia aqui que eles estão em fase final de reforma, espero que seja, né? Fase final de construção de uns viadutos de acesso e tal, que a tendência é facilitar muito mais aqui a fruição do trânsito. Eu espero que hoje... E sexta-feira eu tenho reparado que tem um trânsito menor. E hoje eu saí atrasado, então hoje era para pegar um trânsito ferrenho aqui, né? Mas aqui está dando que eu vou chegar em 26 minutos no escritório. Então a tendência que tá de boas, né? Mas eu não vou ficar mais 26 minutos aqui com vocês, não. Tá? Fica tranquilo. Já estamos nos encaminhando. Mas o que eu tenho medo? Um empobrecimento da advocacia. Porque é tão fácil, é tão cômodo, é tão legal. Pô, pensa, você fazer uma petição uma petição que você levaria um dia inteiro de pesquisa, elaboração, revisão, você fazer em 5 minutos. É legal, né? Agora, você pode usar a inteligência artificial? Claro, você deve. Você deve. Só que não deixe de ser advogado, não deixe de ser a advogada. Analisando, interpretando, pondo à prova até o que está sendo o resultado da inteligência artificial. Para que realmente aí sim você fale, bom, realmente aqui eu tenho altere e tal, eu tenho uma petição interessante, uma tese vencedora, uma tese que é possível de ser vencedora, que tem substrato, tem subsídios que dá para você defender, porque você está fazendo a petição lá, mas você está pensando eventualmente já em eventual recurso, porque pode eventualmente ser necessário recorrer, né? Olha, a pista alternativa está mais trânsito do que a pista principal, que geralmente tem trânsito, tá? Então, tô me dando bem, né? Isso é bom, eu gosto.
E aí, então tem que tomar um cuidado gigantesco. Ixi, agora começou aqui a ficar trânsito também. E o Waze mentiu pra mim. O Waze mentiu pra mim. Olha, pessoal, o Waze tá falando que não tem. Tá tudo azul aqui. Tá tudo bonito. Só que cheguei aqui antes do ponto. Bem antes. Olha. Nossa, triste. Tô triste. Tô triste. O Waze me enganou. Não sei. Olha, não sei se vocês já perceberam que isso daqui pode ser considerado um vício de qualidade do serviço. É sim, tá? Como professor de direito do consumidor, eu já usaria isso na sala de aula. Por quê? Porque é um vício de qualidade. Ora, mas é contributivo e tal. Mas. Bom, mas vamos abstrair aqui. Então, o que nós temos aqui? A inteligência artificial, ela é uma mão na roda. Ela é muito boa. Tá? Nas minhas petições eu não uso. Tá? Eu uso para, por exemplo, eu pego um julgado e eu quero resumir o julgado. Então, eu coloco lá o julgado e falo, ei, resume aí para mim, ei, tira os pontos principais e tal. E sabe o que eu faço? Mesmo assim, eu leio o julgado na íntegra e vejo como que foi o resultado trazido no chat GPT. É! Mas não é por... Você usa o chat GPT, você não precisaria disso. Meu, não é que eu desconfie, é que eu não confio. Não, não é uma questão de mera desconfiança ou não. É porque eu quero ver, eu quero saber, eu quero trabalhar, eu quero. Né? Então é importante ter isso. Né? É importante ter isso. Então, assim, voltando lá para o início, ser perfectível ou buscar ser perfectível é muito importante. Sério. E não é só como profissional. Né? Você, como profissional, você tem que buscar ser o melhor porque, meu, a concorrência não tá fácil, não tá fácil. A concorrência é muita. Assim, ao mesmo tempo, e olha como é interessante, ao mesmo tempo que se tem um volume de advogadas, advogados no mercado, e isso é uma realidade, como que você vai ser diferente? Como que você vai se destacar? Conhecimento. Conhecimento. Não, eu quero viralizar nas redes e aí sim. Não. Hoje você tem uma forma diferenciada, vamos chamar assim, de captação, né, prospecção de clientes. Não vou usar captação, é sempre uma palavra ruim de ser utilizada para buscar clientes, né? Essa prospecção de clientes, tá? Prospectar clientes, claro, hoje é diferenciado. Hoje o Instagram te ajuda muito, tal, né? Ser conhecido, viralizar, claro que ajuda, mas no final das contas, você precisa ter conhecimento. Conhecimento é muito importante, muito importante. E isso daí é tempo, dedicação, experiência também, porque a experiência te traz visões, né? Você aprende muito com os casos que, meu, olha, até hoje eu tenho casos. Eu olhei pro lado, no carro que estava aqui do lado, a mulher estava bocejando. O que aconteceu? Bocejei. Né? A experiência traz muito.
conhecimento, muito conteúdo. E é muito bom isso. É muito bom. Só que experiência leva tempo, claro, né? Agora, você que é recém-formado, não tem experiência. Ou tem a experiência só do estágio, que dependendo do estágio que você fez, não conta muito também. Eu tive a sorte de fazer estágios que eu fazia contestações para passar para revisão, tal, até depois de um certo tempo nem passava mais. Mas eu tive oportunidade nos estágios que eu fiz, tanto no escritório de assistência judiciária da faculdade, tanto no juizado especial civil, quanto nos escritórios que eu passei. Eu fui estagiário do Banco do Brasil, eu fui estagiário de um. Como estagiário, eu trabalhei praticamente, tirando da faculdade no juizado, para um advogado só, uma parte no Banco do Brasil, outra parte no escritório particular dele. Mas me deu uma experiência de peticionar, tudo tal, gigantesca. Tá? E a experiência, ela é suprida no início de uma carreira pelo conhecimento adquirido diuturnamente. Sempre, todo dia. Tá? E não fujam dos livros. Usem a inteligência artificial, a IA. Vocês vão usar, eu uso, todo mundo vai usar. Eu ainda uso muito pouco, frente talvez ao potencial, tudo. Mas eu. E agora não tem carro do lado bocejando, não. Mas é importante você estudar. Meu, olha, o conhecimento está aí. Não acreditem em tudo, né? Principalmente se é um artigo de internet. Aliás, sempre que eu vejo um artigo na internet, por exemplo, vejo um artigo no Migalhas, eu tenho artigo no Migalhas, eu vejo vários artigos, né? Tal. Primeira coisa, ver quem escreveu. Quem escreveu? Qual é a titulação? Outro dia eu me deparei com um texto que tinha escrito por um estudante de direito. Nada contra, mas eu vou olhar com outros olhos aquele texto, né? Eu vou olhar com outros olhos, por quê? Porque se eu vejo um texto escrito por um mestre, por um doutor, por um especialista, eu vou ter outro olho também. Eu vou ter uma outra forma. O óculos muda. A forma de analisar muda um pouco. Por quê? Porque você já vê que há uma bagagem diferenciada, um conhecimento diferenciado naquela pessoa que escreveu o texto com uma experiência, um conhecimento, um estudo maior até chegar ao ponto de escrever aquele artigo. Não que quem é estudante não tenha méritos de escrever, não é isso, não é isso. Escreve diferente. Então, olha só, não existe achismo no direito. Eu acho que existem defesas. Eu defendo, por exemplo, eu defendo que a aquisição em leilão é uma aquisição derivada da propriedade. Por quê? Porque eu tenho toda uma construção, né, sobre isso. Quem fala muito bem disso é o professor Josué Modesto Passos. O livro dele é maravilhoso sobre isso. Né? E comungo da ideia. Eu, como leiloeiro, para mim seria muito mais fácil falar assim: não, é aquisição originária. Eu ia vender muito mais, ia ter muito mais arrematante. Pô, certamente. E já teve uma época que, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, o, a Corregedoria Geral de Justiça tinha essa interpretação, aquisição originária, né? Fácil, né? Eu vou fazer uma live sobre isso, tá? Eu só estou usando como exemplo. Então, hoje até, quem defende a aquisição originária, eu leio e quero ler para entender os argumentos, né? Sim,
né? Até outro dia eu fiz foi, uma reunião da Adnotar e do núcleo de leilões que eu faço parte lá. Meu amigo, o Cristiano foi lá defender o posicionamento dele de que é aquisição originária e trouxe jurisprudências que, julgados, na verdade, né, do Tribunal de Justiça de São Paulo, algumas decisões que trazem a questão da aquisição originária. Só que eu não, eu não me convenci dos argumentos usados. Gostaria muito de me convencer. Eu gostaria de ser um defensor gigantesco da aquisição originária, tá? Sob o ponto de vista profissional. Mas doutrina. Ai, quase. Meu, trânsito, mudança de faixa. O cara tava querendo mudar de faixa. Ó, eu tô andando a 9 km por hora. O cara quer mudar de faixa num corredor que tá vindo moto a milhão. Moto a milhão. Ó, ele demora muito tempo para mudar de faixa. Ó, 5 km por hora e tal. Ó, o motoqueiro reduziu e deu certo. Tem que tomar cuidado. Gostaria de mudar de faixa? Gostaria de mudar de faixa também, tá? Mas não vou mudar de faixa. É isso aí, meu amigo, minha amiga. Acho que deu, né? Vou seguir aqui o rumo do escritório. Chegar mais tarde. Eu acordei tarde, é consequência. Cada escolha é uma renúncia e uma oportunidade. Cada escolha é uma renúncia e uma oportunidade. Beleza? Meu amigo, minha amiga, espero que você esteja gostando. Espero que o áudio hoje tenha ficado melhor. Sim. Ó, não foi pra mim, tá? Não foi pra mim essa buzinada. Foi para outro cara que tava mudando de faixa. Mudando de faixa que entrou atrás, mudou de faixa atrás de mim, né? Quer dizer, aí pode chafurdar tudo, né? Moço, tem que tomar cuidado. Beleza? É isso aí, obrigado. Eu tô gostando muito de conversar com você. Aí, ainda que não tenha a resposta do outro lado. Obrigado, viu? Um abração. Até mais. Tchau, tchau. É isso aí, meu amigo. É isso aí, minha amiga. Bora lá, bora aqui dar abraço. Até mais. Tchau, tchau.